E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez vamos estudar a segunda parte da Era Vargas, que é o Estado Novo, tá bom? Mas antes de começar, vá aí embaixo, clique, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, né? Dê um feedback para a gente, para valorizar nosso trabalho e que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para você. Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, sempre trazendo para vocês conteúdos de história para o vestibular e Enem. Então fiquem ligados que sempre tem material novo para vocês aqui, tá bom, gente? Como eu havia dito, vamos dar continuidade à Era Vargas. Semana passada nós estudamos os primeiros 7 anos da Era Vargas, né? Desde a chegada ao poder em 1930, passando pelo governo provisório, depois constitucional em 34, até o golpe dado por Getúlio Vargas para permanecer ao poder em 1937. Então, a partir de 1937, Vargas dá início ao Estado Novo. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, o Estado Novo. Antes de falar propriamente do Estado Novo, vamos ver os antecedentes, o que veio antes do Estado Novo. Como eu disse a vocês, Vargas assumiu em 30, governou provisoriamente até 1934. Em 1934 é promulgada a Constituição. A Constituição previa eleições, só que as eleições foram indiretas. Deputados e senadores do Congresso Nacional elegeram o novo presidente. Vargas foi um dos 2 candidatos e venceu as eleições, sendo eleito para 4 anos de mandato. Tá? Então, começaria em 1934 e iria até 1938, sem direito à reeleição. Então, esse segundo governo de Vargas, de 34 em diante, é chamado de governo constitucional, tá? Porque ele foi eleito de acordo com a Constituição. Só que foi um período muito conturbado, tá? Surgiram diversas ideologias, grupos políticos do Brasil que radicalizavam suas ideias, né? Que grupos eram esses? A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e a Ação Integralista Brasileira, a AIB. A Aliança Nacional Libertadora tinha como líder Luiz Carlos Prestes, que tinha uma ligação muito grande com a União Soviética e era um grupo essencialmente comunista ou socialista. Então o objetivo deles era implantar essa forma de governo aqui no Brasil. Por outro lado, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, tinha como parâmetro as ideias fascistas da Itália, de Mussolini. Tá? Então, Plínio Salgado, que era o líder da Ação Integralista Brasileira, queria implantar no Brasil um governo com inspirações fascistas, como na Itália. O que acontece é que esses 2 grupos, tanto a Aliança Nacional Libertadora quanto a Ação Integralista Brasileira, não ficaram somente no discurso, no debate de ideias. Eles partiram para a prática. Então a Aliança Nacional Libertadora tomou a frente de organizar e tentar tomar o poder de Vargas em 1935, ou seja, tentou dar um golpe. Golpe esse que foi fracassado, e ficou conhecido como Intentona Comunista. O que acontece? Devido à desorganização da tentativa de golpe, foi um fracasso, como eu já havia dito, e muitos componentes da Aliança Nacional Libertadora, inclusive Prestes, foram presos. A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, foi colocada na ilegalidade. Só que, a partir de 1935, depois da Intentona Comunista, o Brasil começou a viver um estado de exceção, praticamente, porque o governo Vargas começou a perseguir adversários políticos já daí. Então o que acontece? Em 1937, vocês estão vendo aí imagens da Intentona Comunista, a tentativa fracassada de golpe da ANL. No final de 1937 estavam previstas eleições para que em 1938 o novo presidente assumisse, tendo em vista que Vargas não podia concorrer à reeleição. Porém, Vargas, apesar de toda a movimentação dos candidatos para concorrer às eleições, Vargas não se pronunciava em nenhum momento sobre as eleições que iriam ocorrer. E, para a surpresa de muita gente, no dia 10 de novembro de 1937, Vargas vai à cadeia de rádio e faz um discurso dizendo que o governo havia descoberto uma nova tentativa dos comunistas de tomar o poder, o chamado Plano Cohen. Foi um falso plano que Vargas usou esse pretexto para permanecer no poder. Como assim? Vargas diz, olha, os comunistas querem tomar o poder novamente, estou aqui me mantendo no cargo para proteger os cidadãos brasileiros e proteger o Brasil da invasão comunista. Óbvio que nada disso era verdade. A verdade é que Vargas queria permanecer no poder. Tá? Então ele deu um alto golpe, cancelou as eleições que iriam ocorrer, permanece no poder do Brasil. Daí para frente por mais 8 anos. É aí que começa o Estado Novo, o terceiro governo de Vargas, após esse golpe dado por ele. Então Vargas coloca o exército na rua,
mas não há nenhuma reação a esse novo governo dele. Ele colocou o exército para que enfrentasse possíveis oposições ao seu governo, possíveis protestos, mas nada disso ocorreu. Então o governo de Vargas apenas atestou o que já havia ocorrendo, ou seja, as perseguições do estado de exceção no Brasil. Então, como foi esse Estado Novo? As primeiras medidas de Vargas foi anular a Constituição de 1934, que ele considerava muito liberal, e promulgou, instituiu uma nova Constituição, que foi a de 1937. Essa Constituição ficou apelidada de Apolaca, porque ela era uma cópia da Constituição polonesa, tá? Era uma Constituição fascista, que dava amplos poderes ao próprio Vargas, ou seja, ao presidente. Então, Vargas se tornou uma figura muito mais poderosa. Tá? Ele mandou queimar as bandeiras estaduais e em todo o Brasil só podia ser hasteada a bandeira brasileira, né? Mostrando que o Brasil era um só e teria um só líder. A ideia claramente de inspiração fascista. Tá? Então o que Vargas continua fazendo? Ele destituiu o Congresso, fechou o Congresso Nacional. Numa situação normal, as medidas do presidente tinham que ser aprovadas pelo Congresso, mas com essa nova Constituição, Vargas ele mesmo criava as leis, ele governava através de decreto, ele decretava algo e aquilo ia sendo implementado, tá bom? Sem precisar da aprovação do Congresso de Deputados nem de senadores. Então, continuando a implantação do Estado Novo e a concentração de poder em suas mãos, Vargas afastou os governadores, que haviam sido eleitos na eleição anterior, e novamente nomeia interventores, pessoas de sua confiança, para governar os estados. Por consequência, os interventores eram que nomeavam os prefeitos ou os intendentes nos municípios, tá bom, gente? Então, dessa forma, Vargas ampliava seu poder por todo o Brasil e diminuía a influência dos poderes das elites regionais. O lado ruim do Estado Novo, desses últimos 8 anos de governo da era Vargas, foi porque foi uma ditadura. Ditadura é uma forma de governo que tira do povo o direito de se manifestar, tira o povo o direito de escolher, de votar e controla as informações. Não, tudo isso foi feito no governo de Vargas, como nós vamos ver a seguir, tá? Então virou um governo policialesco. Olha, tirou do povo o direito de escolher, como eu havia dito, ou seja, cancelou as eleições para presidente, para governador e enfim. Proibiu manifestações de rua, tá? Então nenhuma manifestação era permitida nesses primeiros anos do Estado Novo, sob pena de ser dada duras penas para quem fizesse algum tipo de movimento nesse sentido de manifestar contra o governo. Perseguiu e prendeu os inimigos políticos. Bom, isso já havia acontecendo, como eu falei a você, desde a intentona comunista de 1935, que Vargas já começou a prender os líderes da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, mas continuou também prendendo outros inimigos políticos. Após o golpe que criou o Estado Novo, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, também tentou dar o golpe, só que foi duramente reprimido e colocado na ilegalidade. Tanto que seu líder Plínio Salgado teve que fugir para Portugal, sob pena de ser preso. Então, tanto a ANL quanto a AIB foram postos na ilegalidade por Vargas. Não havia mais esses movimentos políticos a partir de então no Estado Novo. Bom, como eu havia dito, a ditadura tira do povo o direito de escolher, tira do povo o direito de se manifestar, persegue adversários políticos e controla as informações. Para controlar as informações, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, como é que funcionava? Os rádios e jornais impressos, antes de divulgar notícias, essas notícias tinham que passar pelo olho de um funcionário do governo, do DIP. Tá? Então, ele ia decidir o que era divulgado, o que era veiculado pela imprensa ou não. Então, matérias que criticassem o governo Vargas eram censuradas. Então, era uma censura, um controle de informações que existia no governo de Vargas. Por outro lado, como o departamento de imprensa era também de propaganda, houve um grande movimento em torno de propagandear os feitos do governo Vargas, a imagem de Vargas, né? Então, quando tinha manifestações, as fotos de Vargas eram mostradas a todo momento, panfletos, livros escolares, tudo trazia a imagem de Vargas como o salvador do Brasil. Era uma estratégia política também divulgar o que era bom, obviamente, do governo Vargas. E o lado bom, falando nisso, do governo Vargas, foi que ocorreu um grande desenvolvimento, sobretudo da indústria brasileira. E para ter indústria é necessário investir na base. Bom, primeiro, criou o salário mínimo nacional. Antes os salários mínimos eram
diferenciados por estados e agora era um salário mínimo no Brasil inteiro. Então, como eu falei, para ter o desenvolvimento industrial era necessário ter energia. E para isso foi criada a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, que existe aí até hoje, para gerar energia, mais energia para o Brasil e para as indústrias nascentes nessa época. As indústrias precisam de matérias-primas, então para isso foi criada a Vale do Rio Doce, né, a maior companhia mineradora por muitos anos. Então extraía minérios para fornecer à indústria brasileira. E produção de aço também era necessário para o desenvolvimento das indústrias. E para isso, Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional. Bom, a Companhia Siderúrgica Nacional, vale aqui um parêntese, o Brasil, até 1942, Vargas estava neutro na Segunda Guerra Mundial. As ideias dele eram muito mais próximas do fascismo de Mussolini e Hitler, né, do que propriamente as ideias liberais americanas e europeias. Então o que acontece? Os Estados Unidos, percebendo esse jogo de Vargas, decidiu dar uma verba ao governo brasileiro, ou seja, comprar, né, a posição de Vargas. Então, o presidente Roosevelt, como vocês podem ver aí na imagem, esteve com Vargas, negociou, e esse dinheiro liberado por Roosevelt, pelos americanos, foi que possibilitou a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Bom, fim da Era Vargas. O que levou ao fim da Era Vargas? Quais foram os motivos, as causas? Bom, primeiro, as pressões internas. Por mais que o governo agrade alguns, todo governo muito longo, ele cria um desgaste. E uma parte do empresariado nacional se manifestou pedindo abertura política, novas eleições. E essa elite se manifestou através dessa mensagem que vocês estão vendo aí, o Manifesto dos Mineiros, onde, como eu falei a vocês, pedia novos ares para o Brasil, uma nova forma de governo, novas lideranças. E Vargas percebeu o recado, afinal era a elite brasileira que estava se manifestando de certa forma contra ele. Além da pressão interna, que ocorreu através do Manifesto dos Mineiros e também manifestação de estudantes, né, começaram a fazer protesto, e aí você já percebe que Vargas está relaxando um pouco no controle das manifestações. Então ocorre uma grande manifestação de estudantes também pedindo abertura política. E aliado às pressões internas, também temos as pressões de fora, as pressões externas, que foi exatamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Ora, que tipo de pressão Vargas sofria de fora? Bom, não fazia sentido Vargas estar ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, combatendo ditaduras, como a italiana e a alemã, sendo que no próprio Brasil é uma ditadura. Tá? Então, como é que você vai combater algo que você faz? Então, era contraditório. Então, o contexto internacional mostrava que não cabia mais aquela forma de governo aqui no Brasil implementada por Vargas, a ditadura implantada por Vargas. Então, percebendo toda essa movimentação, Vargas resolve fazer a abertura política no Brasil. Então, ele autoriza novas eleições para presidente do Brasil, da mesma forma autoriza a criação dos partidos políticos. E é aí que surge a UDN, o PSD, o PTB e o PCB. A UDN era o partido das elites que faziam oposição a Vargas. O PSD era o partido da elite que apoiava Vargas. O PTB era outro partido criado por Vargas, mas era o partido do povo, dos trabalhadores, o Partido Trabalhista Brasileiro. E o PCB era o partido dos comunistas. Os comunistas aí estavam saindo da clandestinidade e voltando para a cena nacional. Bom, o que acontece? Vai chegando o momento das eleições e começa a surgir um movimento nas ruas chamado queremismo. Esse movimento queria que Vargas fosse candidato nessas eleições para concorrer. Ora, isso não foi aceito pela elite e até pelo próprio exército, que outrora apoiava Vargas e agora havia se cansado também desse grande tempo que ele permaneceu no poder. Então, Vargas é afastado pelo exército da presidência e proibido de concorrer às eleições que iriam acontecer em 1945. Eleições essas que acontecem normalmente, e o eleito é Eurico Gaspar Dutra, um general, que se torna presidente do Brasil de 1945 até 1950, dando fim ao Estado Novo. Então foi dessa forma que terminou os 15 anos do governo de Getúlio Vargas. E aí galera, beleza? Espero que tenham gostado da nossa aula. Compareça sempre aqui no nosso canal para assistir novos vídeos e vão preparar você para o Enem e para o vestibular. Mas antes de sair, vai embaixo, clique, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, dê um feedback para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos conteúdos, tá bom? Até a próxima!